Bom, boa tarde, pessoal do online. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero de antemão agradecer o carinho do convite da Michelle, que me chamou aqui para poder contar um pouquinho da minha trajetória, né, dessa vida de concurseiro. E com isso tentar motivá-los a buscar o mesmo caminho e principalmente passar algumas dicas, como a Michelle falou, que são inerentes ao concurso da Marinha, mas que acabam servindo para outros concursos também, tá? O processo seletivo da Marinha, ele é disponibilizado no site da DENSM, da Divisão de Ensino da Marinha, né? Ensino tal qual como está aqui, ó, no endereço eletrônico, ensino.mar.mil.br, onde você tem acesso não só ao edital do último concurso, mas você também tem acesso às provas anteriores. A idade é até 36 anos. Antes mesmo da abertura, né, do lançamento do edital, há uma publicação em boletim interno da Marinha da disponibilização de vagas por especialidade. Então, os militares que são da Marinha têm esse tipo de acesso. Um tempo depois, isso sai em diário oficial, acaba se tornando público também. Então, quem tem algum colega na Marinha, pede para ver no boletim interno, e quem não tem, espera sair em diário oficial para poder justamente fazer essa conferência, tá? Mas na grande maioria dos anos, todas as vagas, todas as especialidades são abarcadas. Uma ou outra que às vezes não abre, mas há essa disponibilidade lá no site da DENSM, tá? E como a Michelle falou há pouco, desde o ano passado houve uma mudança na pedagogia da prova, né? Até o ano de 2015 nós tínhamos a primeira fase constituída de uma prova objetiva, com 50 questões abordando clínica geral, e desde o ano passado nós tivemos dessas 50 questões a metade abordando clínica geral e a metade concentrada na sua especialidade. A pedagogia instituída para a montagem das questões continua sendo a mesma, né? Até porque é um banco vasto, um banco de questões vasto na Marinha, que a diretoria de ensino da Marinha não jogaria fora, né? Então, a pedagogia instituída para a montagem das questões e das provas são as mesmas. A diferença é justamente esse peso que é conferido, essa importância que é conferida para a prova específica já na primeira fase, tá? Não há nada de milagroso na aprovação em concurso público, nem tampouco sorte envolvida. A aprovação requer muito suor e determinação. Essa frase retrata um pouco da vida do concurseiro, né? Onde a gente tem que ter algumas características munidas para poder justamente a gente encarar essa vida de concurso e conseguir de fato uma aprovação no final das contas. Existem algumas características que eu gostaria de ressaltar que são importantes na vida de um concurseiro para justamente lograr essa aprovação. A organização é fundamental, como a própria Michelle colocou, antes da gente começar propriamente a estudar. A organização ela acaba aumentando o rendimento, né, desse estudo. Tem que ter disciplina para poder justamente conseguir cumprir com o calendário. Então a capacidade de sacrifício também é fundamental para isso. Às vezes a gente se depara com algumas dualidades, eu me dedico ao consultório, eu me dedico ao concurso, as coisas no consultório estão começando a dar certo, e aí eu me dedico ao consultório, fico para lá, fico para cá, vou fazer um curso de stricto sensu para poder justamente me dedicar à carreira docente. Então a gente, ao longo da vida de concurso, a gente se depara com várias dúvidas, né? Tomo um chopp, eu estudo também uma dualidade, por que não? Mas a capacidade de sacrifício é necessária, é uma condição sine qua non que todo concurseiro deve ter. Ao longo desses anos, eu troquei muitas vezes festas, finais de semana, viagens, justamente para poder ficar estudando. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer, com toda a alegria do mundo, que valeu a pena, né? Nesse último ano agora que eu fui aprovado, para mim não teve Olimpíada, para mim não teve Carnaval, para mim não teve nada. Eu fiquei me dedicando realmente ao concurso e valeu super a pena. E não só a mim, mas se a gente fizer alusão às outras histórias de aprovação, a Michelle vai falar para a gente da Capitão Patrícia, né, que também foi aluna, foi professora daqui do Aprimore. E os protagonistas mudam, mas a história é sempre a mesma. As pessoas esquecem sua vida social, né, se fecham no mundinho de concurso para poder efetivamente respirar concurso. Então a persistência ao longo dos anos também é fundamental. Bom, o objetivo da aula de hoje, né, desse bate-papo, na verdade, de hoje, nada mais é do que assim, facilitar, né, a gente evitar esses meandros que a vida nos dá e efetivamente procurar um caminho mais objetivo, mais direto até a aprovação. E é justamente isso que a gente quer fazer aqui, né? Com base nas perguntas que são recorrentes na vida de um concurseiro, a gente quer alcançar os objetivos da aula, né? Então uma das perguntas que mais assola o concurseiro é: quantas horas eu vou estudar por dia?
vou estudar 2 horas por dia, vou estudar 3, vou estudar 4, vou estudar 10, aí eu só tenho 1 horinha por dia. Então isso é algo que realmente sempre paira pra gente, né, como uma questão de dúvida. Além disso, como eu faço para poder otimizar meu tempo, para eu poder render mais, para eu poder estudar mais? Qual concurso eu tenho que me dedicar, né? A que concurso eu sou mais propício a uma aprovação? Qual é o valor para mim de um simulado agora, que estou começando a me envolver da vida de concurso, e qual o valor desse simulado já pertinho da prova, depois de já ter fechado uma boa parte do conteúdo programático? Uma outra questão isso é pergunta recorrente, estudo por livro ou estudo por apostilas do curso, né? Todo concurso requer uma curva de conhecimento, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Qual é a importância de uma determinada disciplina? A gente vai ver o quão que é importante você estudar e se dedicar mais àquela disciplina que a gente considera chata, que a gente tem dificuldade. Por onde que eu começo a estudar, né? Se eu faço aula presencial ou se eu faço online, e quando e como instituir uma boa revisão. Bom, vamos lá? Em relação à otimização do tempo, eu já começo falando sobre um assunto delicado, que é rede social e o quão que rede social come o nosso tempo no dia a dia. Então é fundamental, como eu disse há pouco, os protagonistas mudam, mas a história continua sendo a mesma. Eu não conheço uma pessoa que realmente tenha se dedicado a concurso público e que seja a rainha do Snapchat. Eu não conheço. Não tem como você conciliar na sua vida rede social com concurso público. Porque quando você faz concurso público, você tem que efetivamente respirar concurso. Dedicar qualquer espaço, qualquer brecha de tempo que você tenha necessariamente ao concurso. Então, assim, eu decidi fazer concurso público. Então, assim, esqueça aquela dose diária de Facebook que você tem, tá? Esqueça esse aprisionamento de rede social, de Insta, Facebook, o que quer que seja na sua vida, tá? Tirando os casos em que você trabalha com WhatsApp, você esquece isso de lado e se concentra na sua vida de concurso. Eu posso citar aqui o exemplo da professora Aline Reynoso. Quem conhece aqui a Aline? Ela já deve ter ministrado algumas aulas para vocês, né? A Aline, ela tinha um péssimo hábito de marcar livro com celular. Ela ia estudar e a Aline deixava o celular em cima do livro. E aí ela ficava justamente marcando a linha do livro, a parte que ela estava estudando, com o celular. E aí daqui a pouco dava um negocinho lá, e aí ela... Facebook, deixa pra lá. Aí daqui a pouco dava outro negocinho, Instagram. Aí dava outro negocinho, WhatsApp. Só o fato dela parar para poder ver o que se tratava, isso já fazia com que ela perdesse a concentração e, consequentemente, o rendimento dela caísse muito, tá? Então, assim, tomou a decisão de fazer concurso, não importa o que você vai fazer, mas, assim, esquece rede social, tá? E acredite, o mundo não vai parar de girar, tá? Não vai parar de girar, você não vai deixar de existir para as pessoas que lhe são queridas por conta de rede social. Tem algumas pessoas que são mais radicais, né? E talvez esse termo seja um pouco radical, abandonar redes sociais. Eu simplesmente tirei o aplicativo do meu celular, que aí eu deixava para ver final de semana, já via ele contadinho no tempo, meia hora, só para poder dar um alô, né, um salve, e depois já saía, porque realmente consome um tempo considerável. Então, é necessário a gente aproveitar cada 5 minutinhos de preparação que a gente tem, e aí eu destaco 2 questões aqui. Primeiro, o caderno de questões e os áudios da aula, né? O caderno de questões é muito importante para você justamente aumentar o teu rendimento de estudo. Porque quando você está, por exemplo, no consultório, entre um paciente e outro, você quer pegar uma matéria para você entender, é muito difícil você conferir uma concentração para aquilo, levando em consideração que a todo momento você é interrompido. Então, o caderno de questão ele facilita muito a sua vida nesse momento, né? Porque ele vai ter uma atenção ali de 2 minutos, 3 minutos para aquela questão, você já está fugindo para outro assunto, vai fugindo para outro assunto, então não vai atrapalhar a sua linha de raciocínio. Se atrapalhar, vai ser inerente a uma questão, depois você volta e não vai ter problema. Então, se você pegar, por exemplo, uma apostila de endo, um assunto complicado, sei lá, diagnóstico diferencial, para poder estudar, entre essas interrupções você não vai conseguir ter um rendimento muito bom, você não vai conseguir ter uma linha de raciocínio, tá? Então, daí a importância do caderno de questão. Anda com caderno de questões para tudo quanto é lugar, tá?
E aí quando eu falo para tudo quanto é lugar, para tudo quanto é lugar mesmo. Eu sou um pouco neurótico com isso, mas vamos lá. Eu andava com caderno de questão, por exemplo, no carro. E aí quando eu parava sinal fechado, era uma questão que eu fazia. Quando engarrafava, eu fazia umas 2 questões. Ou eu estava escutando aula, ou eu estava fazendo caderno de questão. Ao longo da semana, eu conseguia fazer uma média de 120 a 150 questões por semana, sem separar um tempo específico para matar a questão, entendeu? Então a importância disso é muito valiosa, porque depois de já ter feito o caderno de questão, você vai simplesmente pegar aquelas questões que você errou, aquelas questões que você teve dúvida e vai dirimi-las, entendeu? Então, outra questão também são os áudios. Estou na fila do banco, né? Estou correndo, eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou escutando o áudio de aula. Isso é muito importante, né? Eu já sei as aulas da Beatriz de Pato. Já tiveram aula com a Beatriz? Ela gosta de contar história, né? Eu já sei a aula da as histórias e até as piadas da Beatriz de trás para frente, né? A Tati está aqui que não me deixa mentir. O Dudu é um colega nosso que estudava com a gente no ano passado, e o Dudu ele tinha um trajeto de trabalho demorado, e ele decorou as aulas da Beatriz só em função justamente de áudio da aula. Então, para você ver a importância, ele já tinha a matéria inteira de patologia ao final, né, da sua preparação só escutando a aula. Então, é muito importante isso. Bom, como eu falei há pouco, respirar concurso, e aquilo que eu sempre brinco dizendo, né? É dedicação total a você, estilo Casar Bahia. Não tem para onde correr. Se você se propôs a fazer concurso público, dedique-se, tá? O que não fazer? Achar que redes sociais só distraem, né? Me serve como uma válvula de escape. Então eu dou uma faceada agora, depois dou uma whatsappada depois, vejo um pouquinho no Insta e tal. E ao longo do dia, ao longo da semana, esse tempo realmente vai ser precioso para a sua preparação, tá? Como eu citei o caso da Aline, estudar com o celular perto de si é derrota, tá? Então esqueça celular, opte por deixar o celular longe de você para justamente não correr o risco de você ficar mexendo. E achar que um único dia não vai fazer diferença na sua preparação. Então isso é o que você não deve pensar em fazer, né? A importância da gente montar um calendário semanal, mensal, anual, é justamente para a gente poder ter as metas a curto, médio e longo prazo, com o intuito da gente verificar se a gente está cumprindo efetivamente aquilo que a gente se propôs. Então, se eu, por exemplo, né, tenho aquele convite sexta-feira de tarde para tomar um chopp, e aí você fica, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, né? Tem sempre aquele amigo da onça que fala, cara, um choppinho só, você precisa dar uma relaxada, você está estudando muito. Se você tem um calendário semanal, você vai ver que aquele dia, aquela tarde, vai fazer diferença no seu conteúdo semanal. Consequentemente, você não vai conseguir cumprir o mensal e, consequentemente, quando chegar lá no final do ano, você não vai ter todas as matérias fechadas. Então, daí a importância de você ter essas metas a curto, médio e longo prazo. Então, faz toda a diferença. Bom, ao estudar em casa, procure sempre criar o mesmo ambiente, né? Isso é fundamental para a gente ter um pouco de rendimento. Tem gente que gosta de estudar em casa. Eu, particularmente, ia para a biblioteca do CRO. Cansava de ir para a biblioteca do CRO, que é ótima. Para quem não conhece, frequente, né? Os funcionários de lá são ótimos, super prestativos, atenciosos. 90% dos livros do concurso tem lá na biblioteca do CRO, inclusive adquiriram novos livros recentemente com essa última mudança, né, de edital. Mas tem gente que estuda em casa, né? Então procure, ao estudar em casa, manter tudo sempre igual, né, para poder você ter uma rotina e uma pragmatização de estudo. Com isso você vai render melhor. Procure sempre estar num ambiente calmo, silencioso, e aqui eu vou fazer uma ressalva. Se você se acostumar a 100% do seu tempo, você estudar sempre em ambiente silencioso, você corre o risco de talvez não ter uma atenção tão prestada, né? Quando você for fazer uma prova num lugar que não seja tão silencioso assim. Então você, por exemplo, vai para a biblioteca do CRO e lá é um silêncio sepulcral. Você não escuta nada. E aí você vai fazer a prova numa escola pública, numa universidade que está tendo uma obra do lado, né? Então você não vai conseguir efetivamente ter um poder de concentração tão interessante. Então é lógico que é importante você estudar num lugar silencioso, mas procure diversificar um pouco isso. É uma ressalva que eu estou fazendo. Então procure diversificar um pouco o ambiente. Bota uma musiquinha para rolar, deixa ali a Ana Maria Braga falando as bobeiras dela e vai estudando, tá? Isso vai servir para poder você aumentar o teu foco, aumentar o teu poder de concentração. Tenha sempre um cuidado com o limite, né?
faça intervalos regulares para poder justamente você otimizar o seu estudo. Tem uma política de metas, então hoje eu vou estudar isso, minha proposta é estudar, sei lá, apostila 2 de Endo hoje à tarde e terminá-la. Então, tenha um compromisso justamente com essa política de metas. Faça sempre um fluxo de pensamento, isso serve para várias disciplinas, né? Eu vou citar o exemplo de algumas disciplinas, né? Patologia, por exemplo. Sempre quando eu estudava patologia, eu instituía um fluxo de pensamento, de tal forma a sempre buscar uma padronização ao estudar a patologia. Então, quando eu pensava em alguma patologia, eu já pensava em características clínicas, radiográficas, pensava também em comportamento daquela lesão, pensava justamente em tratamento, prognóstico. Era uma coisa assim que já tinha um link na minha cabeça. Quando a gente estuda, por exemplo, materiais dentários, a Michelle faz isso recorrentemente nas aulas dela. Mas quando a gente estudava materiais dentários, a gente tinha o quê? Os produtos os produtos da base, os produtos do catalisador, reação química, comportamento mecânico. Então procure instituir sempre um fluxo de pensamento, porque quando você for cobrado sobre essa disciplina, quando você for cobrado sobre esse assunto, você vai ter esse fluxo de pensamento na sua cabeça e a tendência é justamente que você consiga efetivamente montar um croquis na sua cabeça e isso vai te facilitar muito na sua vida, tá? E não deixe, lógico, de chutar o balde, né? Então você precisa, de tempos em tempos, né, depois de já estar estafado, você parar um pouquinho a sua rotina de estudo e respirar um ar novo. Não vai pegar, pelo amor de Deus, nem Facebook, nem Instagram para ver, tá legal? Então você vai parar um pouco, vai dar uma respirada, vai parar para comer, tomar banho, o que quer que seja, não interessa. Mas é importante de tempos em tempos você parar para poder justamente depois você retomar com a sua mente mais oxigenada, mais fresca. Tá legal?